E agora, sem mais demora, chegou a esperada comunicação plenária número 6, Políticas do Desenvolvimento Regional, palestrada pela nossa professora doutora Isabel Ferreira. Uma salva de palmas. É a nossa keynote speaker. Isabel Ferreira é professora coordenadora principal na área de Bioquímica. Foi vice-presidente do IPB, diretora do Centro de Investigação de Montanha e mentora do Laboratório Colaborativo MORE, Montanhas de Investigação. É uma das investigadoras mais citadas do mundo. Top 1%. Tendo sido distinguida nos últimos 7 anos no índice Essential Science Indicators. Recebeu numerosos prémios. Coordenou e integrou vários conselhos científicos e consultivos de instituições científicas nacionais e internacionais. Desempenhou o cargo de Secretária de Estado da Valorização Interior do 22º Governo Constitucional desde 2019. Atualmente, desempenha o cargo de Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional do 23º Governo Constitucional. Uma salva de palmas para a professora doutora Isabel Ferreira. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou. Quero primeiro, antes de mais, cumprimentar a organização, na pessoa do professor Vítor Gonçalves. Também está aqui a minha querida amiga Clarice. Mas toda a organização e todos os tunos e tunas que se juntam aqui a este evento. E é para mim um particular gosto também estar no Instituto Politécnico de Bragança, que é a minha casa e onde eu desenvolvi toda a minha atividade profissional durante 20 anos. Foram 20 anos aqui neste instituto e é também a este instituto que eu regressarei certamente quando terminar estas minhas funções agora dedicadas a uma missão pública no Governo da República Portuguesa. E queria aproveitar esta oportunidade para partilhar convosco algumas temáticas dedicadas ao desenvolvimento regional, a visão que este Governo, e em particular que eu tenho para as políticas de desenvolvimento regional, e depois desta partilha também estou disponível, se calhar até provavelmente será mais interessante se puder ser um formato interativo e se quiserem fazer questões, perguntas, dúvidas, etc. Cumprimento ali a minha querida amiga Augusta, que também estou agora aqui a ver, é um gosto estar convosco aqui. Nós, em 2019, ainda no governo anterior, foi criado o Ministério da Coesão Territorial. E este Ministério foi criado essencialmente porque há um desígnio de corrigir as assimetrias territoriais que persistem e que se traduzem em desigualdades sociais e desigualdades económicas para os territórios, mas mais importante do que isso, para as pessoas que vivem nos diferentes territórios. E, portanto, para corrigir essas desigualdades, surgiu então o Ministério da Coesão Territorial, na altura, em 2019, com uma Secretaria de Estado dedicada aos territórios do interior. E eu tive a oportunidade, no governo anterior, de assumir a pasta da valorização do interior. E, durante essas funções, criámos um programa específico para estes territórios, que são territórios que têm uma densidade populacional baixa, mas, sobretudo, têm indicadores também socioeconómicos ainda aquém daquilo que nós gostaríamos, sobretudo quando enquadrados num projeto que é o projeto europeu.
E nesse programa de valorização do interior tivemos a oportunidade de colocar no terreno várias medidas essencialmente dirigidas aos atores que nós achamos mais importantes para valorizar o território. E esses atores são, naturalmente, as administrações locais e, portanto, muitas medidas para as autarquias. Depois temos as pessoas no geral, as pessoas e as suas famílias que nós precisamos de atrair e de fixar nestes territórios. As empresas, porque de facto elas criam um emprego e são fulcrais nesta missão de atração e de fixação de pessoas. E as entidades do sistema científico e tecnológico, como os politécnicos, as universidades, os centros de investigação, os laboratórios colaborativos, etc. E essas medidas, para vos dar alguns exemplos, por exemplo, na área e dirigidas às pessoas, tivemos oportunidade de implementar programas de incentivo à mobilidade de pessoas para o interior, por exemplo, o programa Trabalhar no Interior, que apoia as pessoas e as suas famílias que vêm para estes territórios. Depois também uma política de incentivos fiscais, associados também às famílias que se mudam para estes territórios, e agora mesmo, nesta Lei de Orçamento de Estado de 2023, estamos também a trabalhar num novo benefício fiscal associado ao programa Trabalhar no Interior, com uma dedução do IRS, numa percentagem que ainda estamos a trabalhar, durante os primeiros anos em que se instalam nestes territórios. Mas criámos também a Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho e Coworking no interior, que conta já com 89 espaços de norte a sul de Portugal, e que é uma oportunidade que pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que trabalham para empresas, possam utilizar estes espaços, e também funcionários públicos que trabalhem a partir destes locais para qualquer parte do mundo em regime remoto. Depois também para as empresas, pela primeira vez nós criámos avisos dedicados e específicos para os territórios do interior, com dotação financeira reservada para estes territórios. São apoios à inovação produtiva, à qualificação, à internacionalização das empresas. Para as entidades do sistema científico e tecnológico, temos apoiado também projetos de investigação e, sobretudo, e isto também foi algo novo, estimular as parcerias entre entidades do sistema científico e tecnológico e empresas, e também com avisos reservados aos territórios do interior. Isto permite também cada vez mais que o conhecimento seja transferido da academia para o tecido produtivo, e queria também destacar as nossas medidas de apoio ao emprego, nomeadamente o programa Mais Coeso Emprego, que teve uma aceitação enorme por todo o país. Aliás, nós abrimos este programa com uma dotação inicial de 90 milhões de euros e temos neste momento aprovações no valor de 400 milhões, portanto tivemos que aumentar muito a dotação deste programa, e é um programa que apoia o salário dos trabalhadores. E também as medidas de estímulo aos recursos humanos altamente qualificados. Falo dos licenciados, dos mestres e dos doutorados, que podem ser contratados ou por empresas ou por entidades do sistema científico e tecnológico. E o melhor exemplo que temos em Portugal são os laboratórios colaborativos, que são associações entre empresas e centros de investigação, precisamente para transferir conhecimento, seja na forma de ciência, de tecnologia ou
do que for para o tecido produtivo, e estes laboratórios colaborativos hoje estão por todo o país e muitos estão nos territórios do interior, como é o caso do Laboratório Montanhas de Investigação aqui em Bragança, mas existem também destas estruturas em Vila Real, em Elvas, em Idenha Nova, em Oliveira do Hospital, em muitos territórios do interior. Estes laboratórios empregam muitos jovens qualificados através deste instrumento que eu falei da contratação de recursos humanos altamente qualificados. Depois também a nossa aposta na cooperação transfronteiriça, na cooperação com Espanha, porque estes territórios são aqueles que estão mais centrais no contacto com Espanha e no contacto com a Europa e, portanto, têm que assumir também essa sua centralidade. E por isso tivemos a oportunidade de assinar conjuntamente com Espanha uma estratégia que é pioneira no espaço europeu. Portanto, é a única estratégia em que 2 Estados-membros da União Europeia têm todo um programa para valorizar a sua fronteira, e este compromisso foi assinado na cimeira que decorreu na Guarda, já há 3 cimeiras atrás, e, portanto, entretanto, já tivemos a oportunidade de fazer o balanço desta estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, mas para vos dar alguns exemplos de medidas desta estratégia, implementámos aquilo que se chama o 112 transfronteiriço, com partilha de recursos para resposta a situações de emergência dos 2 lados da fronteira e que está já a funcionar entre o norte de Portugal e a Galiza e que agora estamos a alargar para o norte de Portugal, centro de Portugal e Castelo e Leão e as outras regiões, porque em Espanha as competências da saúde estão regionalizadas, ao contrário de Portugal, e portanto, enquanto que Portugal nós fazemos este processo apenas com uma entidade, que é o INEM, em Espanha temos que fazer em cada região, porque esta competência está efetivamente regionalizada. Outra medida foi o Guia do Trabalhador Transfronteiriço, que também resume todos os direitos a nível de segurança social, de saúde, de emprego, etc., destas pessoas que trabalham junto à fronteira. E as ligações transfronteiriças que o Governo de Portugal também assumiu como prioritárias, nomeadamente no Programa de Recuperação e Resiliência, em que estamos a financiar ligações muito importantes, como a ligação Bragança-Puebla de Sanabria, como a ligação Vinhais-Bragança, como a ligação e 2 pontes, e pontes internacionais, uma no Alentejo, junto a Nisa, e outra no Algarve, junto a Alcotim. Entretanto, agora já num outro governo, no governo atual, a dimensão da valorização do interior foi incluída onde ela deve estar de facto, que é no desenvolvimento regional. Porque os compromissos para com os territórios do interior têm que ser feitos no cenário global que temos para o país e que é um cenário com regiões em diferentes níveis de desenvolvimento e, portanto, as nossas políticas têm que ser concertadas entre interior e litoral, mas também nas diferentes regiões e nas diferentes sub-regiões. E neste governo, assumindo a pasta do desenvolvimento regional, mas mantendo as competências da valorização do interior e da cooperação com Espanha, queria destacar aquilo que consideramos mais importante para termos um país em que as suas regiões sejam equilibradas, porque isso ainda não acontece. Nós temos 2 regiões em Portugal continental, 2 regiões consideradas desenvolvidas, que é a região de Lisboa e Val do Tejo e a região do Algarve,
E as outras três, a região norte, a região centro e a região do Alentejo, são regiões ainda em desenvolvimento e que precisam de ainda mais para a União Europeia. E é muito importante que estas regiões apostem em três pilares fundamentais. O pilar da identidade, da qualidade e da prosperidade. No que diz respeito à identidade, isto é muito importante não só à escala regional, como à escala sub-regional. Nós hoje temos que pensar que dentro de cada região nos organizamos em comunidades intermunicipais e em áreas metropolitanas. E, portanto, toda a estratégia de uma região tem que ter em conta as estratégias destas sub-regiões. E dizia eu que, do ponto de vista da identidade, é muito importante que estas sub-regiões saibam explorar, identificar os seus recursos endógenos, aquilo que têm de maior potencial para trazer valor aos territórios, e isso tem sido feito através de vários programas de valorização dos recursos endógenos, mas que hoje os territórios do interior são muito mais do que os recursos endógenos, são muito mais do que agricultura e floresta, são muito mais que o mundo rural, mas também têm estas dimensões todas. A diversificação da base económica nestes territórios é cada vez maior e, portanto, são territórios onde há setor primário, mas onde há turismo, há serviços, há empresas de base tecnológica, e isto é essencial também para a prosperidade dos territórios. No que diz respeito à sua qualidade, nós temos que assegurar a presença de serviços públicos de qualidade, o acesso à educação, o acesso à saúde, à cultura. E por isso mesmo, e no que diz respeito à educação, e aqui estamos em Bragança, a terra de um Instituto Politécnico que é uma referência nacional e internacional e que contribuiu também para esta democratização do acesso, do conhecimento, da qualificação, da formação a todos. E o papel que os Institutos Politécnicos têm feito no país e o seu contributo para a coesão territorial é enorme. E por isso também não posso deixar de sublinhar e de dar os parabéns por todo o caminho que estes institutos têm feito e agora que poderão também atribuir o grau de doutor, que é algo absolutamente justo, uma vez que também nestas instituições há muitos anos havia doutores a serem formados. Queria também falar da enorme importância associada à qualidade destes serviços, dizendo que os projetos têm que ser adaptados às especificidades e aos contextos dos territórios, e é isso que também se faz no desenvolvimento regional. Não é aplicar uma fórmula nacional. Mesmo na utilização de fundos comunitários, não vamos utilizar avisos para todo o país. Eles têm que ser adaptados ao contexto de cada território, como fizemos já no Portugal 2020 e como iremos fazer agora no Portugal 2030. E, por exemplo, em relação à educação, há alguns concelhos, nomeadamente desta sub-região, que não têm ensino secundário. E por isso mesmo também implementamos projetos piloto de partilha de recursos dentro de uma mesma comunidade intermunicipal para garantir também o direito ao ensino para estes jovens. No que diz respeito à prosperidade, que é muito importante para os territórios se desenvolverem, ela passa necessariamente pela criação de emprego. E para isso, para além da presença destes serviços públicos, é essencial o investimento privado, as dinâmicas de empreendedorismo e de investimento empresarial. Queria também sublinhar
que estamos agora a arrancar um novo quadro comunitário, e falo disto porque estas políticas de desenvolvimento regional, elas têm recursos também financeiros que podem ser utilizados, nomeadamente os programas regionais dos quadros comunitários, e estando nós a terminar o Portugal 2020, em que houve nomeadamente um programa de valorização do interior que disponibilizou efetivamente no território mais de 6 mil milhões de euros e que criou mais de 34 mil postos de trabalho diretos, sem contar com a dinâmica que todos estes projetos trazem aos territórios. Agora que arrancamos o Portugal 2030 abriremos os primeiros apoios do Portugal 2030 entre o final de março, final da próxima semana, e início de abril, nomeadamente com um grande aviso para as empresas na dimensão da inovação produtiva, de 400 milhões de euros, e depois, isto no que diz respeito ao FEDER, mas ao Fundo Social Europeu, o nosso primeiro aviso vai precisamente para os institutos politécnicos, onde vamos abrir o apoio aos TESPs, aos cursos superiores de formação profissional, e que são, mais uma vez, super importantes nesta relação entre as instituições de ensino superior e o tecido económico e o tecido empregador de um determinado território. Estes serão os primeiros avisos. Depois teremos também na área dos equipamentos hospitalares, mas queria também referir que todo este Portugal 2030, na vertente que é da minha responsabilidade, que são os programas regionais, eles foram desenhados pela primeira vez também a partir das regiões. Quem elaborou os programas regionais foram as comissões de coordenação e desenvolvimento regionais, respeitando naturalmente as orientações do Governo, a política nacional, mas os programas foram trabalhados pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regionais, que delinearam uma estratégia para cada uma das regiões e que teve em conta as estratégias de todas as sub-regiões, de todas as comunidades intermunicipais e das duas áreas metropolitanas. E neste momento, depois dessas estratégias estarem definidas, depois de o programa estar aprovado e o acordo de parceria assinado já é aprovado pela Comissão Europeia, essas comunidades intermunicipais estão a elaborar planos de ação para implementar as estratégias que delinearam para o seu território. E nesses planos de ação vão escolher quais são os instrumentos que querem mobilizar para os seus territórios. Isto é muito importante, porque não é o Governo que vai dizer a cada região, nem vai impor medidas ou instrumentos nacionais. O que nós oferecemos é um leque de possibilidades. E destes programas regionais, mais de 40% será contratualizado diretamente com as comunidades intermunicipais e com as áreas metropolitanas, para que elas possam ter instrumentos financeiros para implementar os seus planos de ação, que fizeram de acordo com a estratégia que também desenharam quando estávamos a negociar o Portugal 2030. Isto é, de facto, algo que faz todo sentido nas políticas de um governo que quer descentralizar e que está a descentralizar muitas competências para a administração local e também para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Mas mais importante é porque, de facto, as soluções para os problemas, mas também as oportunidades, os ativos das regiões, são mais facilmente identificados pelos atores que estão nessas regiões, e as políticas de proximidade são absolutamente essenciais. Para além dessas verbas contratualizadas diretamente com as comunidades intermunicipais, há muitas verbas que serão competitivas
e que serão dirigidas a muitos outros atores, como as empresas, as entidades da economia social, as instituições de ensino superior. E, portanto, também toda a nossa estratégia para o 2030 é uma estratégia que aposta primeiro num país mais inteligente e, portanto, aqui o estímulo à ciência, à tecnologia, ao investimento empresarial nas mais diversas dimensões, sobretudo o investimento inovador. Depois é uma estratégia que pretende um país mais verde, porque estamos, de facto, todos empenhados na transição ecológica, nesta mitigação e prevenção das alterações climáticas, que são uma evidência e que nós verificamos no nosso dia-a-dia, e por isso também a maior fatia em termos financeiros deste programa é para esse objetivo de política. Nós hoje temos que descarbonizar a indústria, mas temos que descarbonizar a mobilidade, temos que apostar na economia circular e apostar muito na preservação dos ecossistemas e da nossa biodiversidade. Depois, apostar num país mais conectado, e aí entra toda a componente da infraestrutura, seja rodoviária ou ferroviária, mas também a conectividade digital, que é absolutamente essencial para o desenvolvimento regional. E por isso mesmo, também ainda neste semestre, nós vamos lançar um concurso internacional que utiliza fundos europeus regionais para garantir a cobertura da rede em todo o território, para todas as pessoas, todas as casas, todas as empresas, todos os terrenos agrícolas. É um trabalho que temos estado a fazer já há algum tempo, em que incumbimos a ANACOM de fazer o levantamento das zonas onde é preciso intervir. Eles estão a fazer esse trabalho com as operadoras. Aliás, o mapa já esteve em consulta pública, é conhecido, e agora estamos a acabar as negociações com a Comissão Europeia sobre o caderno de encargos deste concurso internacional. E o nosso objetivo é ter esta cobertura integral em 3 anos, mas a maioria do esforço é feita nos 2 primeiros anos. 50% no primeiro ano, 75% no segundo e 100% no terceiro ano. E, portanto, isto é tão essencial hoje em dia como a rodovia ou a ferrovia são as infraestruturas digitais. Depois, termos um país cada vez também mais social e preocupado com a sociedade, com a integração de todos os grupos, incluindo aqueles mais vulneráveis, com a aposta no emprego e no apoio ao emprego, mas também no apoio à formação. Finalmente, um país mais coeso, onde está toda a dimensão das nossas políticas de desenvolvimento regional e de coesão territorial. De facto, existem vários instrumentos de financiamento, mas mais importante é que os territórios tenham boas estratégias e que envolvam todos os atores, porque todos são relevantes, todos podemos fazer a diferença. E aqui, estando no Politécnico de Bragança, é um excelente exemplo de como as pessoas que construíram e que constroem todos os dias e que participam neste projeto modificam todo um território. Porque há muitos anos, não é assim tantos, porque o Instituto Politécnico é jovem se compararmos com outras entidades, outras instituições de ensino superior, mas estaria certamente destinado a encerrar as suas portas se estivesse dependente apenas, por exemplo, dos alunos do contingente geral. Mas houve aqui uma estratégia de vários atores e que transformaram esta instituição naquela que é hoje a maior instituição de ensino superior de todo o interior do país, em termos de número de alunos, e que hoje é uma referência nacional e internacional. Isto para dizer que não há territórios condenados ao fracasso, todos podem ter estratégias bem-sucedidas, mas é preciso, de facto, pensar o território, é preciso ter boas lideranças, não é só em termos do governo central,
mas naturalmente da parte regional e da dimensão local, e é preciso que todos se comprometam no desenvolvimento dos territórios. E hoje, estando aqui com tantos jovens, dizer que, obviamente, que os jovens são o maior ativo que o país pode ter e, por isso, apostar na qualificação, na formação destes jovens é absolutamente essencial, mas depois termos, de facto, os jovens que, primeiro, tenham a capacidade de sonhar sempre, e depois tenham a capacidade de, com foco, com determinação, com trabalho, concretizar esses sonhos, e cada um de vocês pode mesmo contribuir e deve contribuir para as políticas de desenvolvimento das nossas regiões, porque também só com regiões todas desenvolvidas é que teremos um país verdadeiramente equilibrado. E estaria disponível para alguma questão ou alguma dúvida. Obrigada. Não havendo quem, vou iniciar eu. Como sabes, sou bastante informal, mas, em primeiro lugar, em nome da organização, especial agradecimento que permite tratar. Até porque Ok, muito obrigado. Dizia eu, em nome da organização, um especial agradecimento pela presença e é uma honra para nós poder ter-te aqui. Por isso, muito obrigado por teres aceito este convite. Nestas jornadas, mais do que um speaker referiu que as tunas são muito mais do que a boémia e o salutar convívio, o salutar, dizemos nós, eu e aqui o meu colega do lado e muitos dos elementos da organização, porque é isso que sentimos, porque sentimos a tuna por dentro e não a vemos do exterior. E, portanto, de que forma, enquanto Secretária de Estado, obviamente, lhe parece que uma tuna pode contribuir para os objetivos locais que referiu, os desígnios nacionais até, eventualmente, sei que estou a sonhar um pouco mais alto, mas também que recomendação é que nos pode deixar para que esta ou outras tunas possam contribuir para estes desígnios, sejam eles de âmbito mais local ou de âmbito mais estrito, ou até nacional? Eu antes de mais, começava mesmo por, mais uma vez, sublinhar e dar os parabéns por este programa, porque, de facto, mostra também o estado, a forma como as tunas e a associação em particular que organizou este momento, como se posiciona-se de forma interventiva, ativa, porque temos aqui um debate sobre vários temas de um programa vastíssimo que eu vi e muito interessante e que também traz outras dimensões para além daquelas que nós pensaríamos que estava numa tuna, desde logo a música, não vou falar de tudo o resto porque não conheço, infelizmente, nunca participei em nenhuma tuna, mas enquanto professora durante muitos anos, como eu disse, de 2 décadas, acompanhava mais ou menos de perto a atividade das tunas. E, portanto, para mim é interessante também perceber como é que a partir deste tipo de movimentos também há interesse por outras temáticas. Eu própria fiz essa reflexão, mas porque é que consideravam interessante ouvir falar de políticas de desenvolvimento regional aqui num fórum destes e com este público e, portanto, era mesmo para sublinhar os parabéns e que mostram também que o ADN destas associações
é bastante mais amplo e mais transversal do que aquilo que à partida poderíamos pensar que fosse só para umas músicas ou para beber umas cervejas ou outras questões. E, portanto, sei bem que não. Tudo aquilo que estamos aqui a fazer hoje é, de facto, um contributo para o desenvolvimento local, desde logo pela quantidade de jovens que estão a atrair, que certamente terá impacto aqui neste território em particular, mas também pelo interesse que têm por vários temas quer individualmente, porque hoje, certamente, em diferentes fases da vida, mas certamente a maior parte, se não todos, terão um futuro risonho, onde poderão desempenhar eles próprios também individualmente um papel importante para o desenvolvimento de cada um dos locais onde escolham viver, e isso é muito importante. Isto também é algo que tem muito a ver com o desenvolvimento regional, é que os jovens possam de facto escolher o sítio onde querem viver, mas genuinamente que possam escolher e que não tenham que escolher só porque ali é que há emprego ou porque ali é que há determinados fatores que condicionam essa escolha. Se todos os territórios tiverem todas as oportunidades, a escolha pode ser verdadeiramente genuína. E enquanto movimento, que não deixa de ser um movimento também cívico, dá um enorme contributo para esta formação que os jovens devem ter, mas sobretudo também criando estes espaços de partilha de conhecimento, de partilha de ideias e de reflexão, e portanto é extraordinariamente importante. Para mim, também confesso, quando vi o programa, foi surpreendente ver a diversidade de temas e pensei, será que é suficientemente cativante para os jovens escolherem passar o tempo que têm nestes eventos? E por isso está mais que evidente que sim. Ok, obrigado. Eu sou um pouco insistente, peço desculpa, Isabel. Não propriamente, mas eu percebo, é uma postura política que tem que manter. Mas até porque tem essa responsabilidade acrescida nos programas regionais e mencionou verbas para empresas, instituições, o tal estímulo à ciência, à tecnologia, ao digital, à diminuição a nível ecológico. De que forma é que uma tuna, independentemente de não conhecer o interior de uma tuna, mas veja como uma associação, de que forma é que poderemos gerar, nós, ou integrar outras estratégias municipais para que esta tuna seja de facto o tal jovem ativo? Porque eu vejo que ela, enquanto tuna, é uma comunidade, é óbvio, mas provavelmente das comunidades que eu conheço é aquela que se consegue identificar como um e um só. Só uma questão muito técnica. A figura jurídica é associação privada sem fins lucrativos? Certo. Então, em termos daquilo do Portugal 2030 e dos fundos dos programas regionais, há, e que eu recomendava mesmo que vocês até lessem, nomeadamente, bem, depende da localização da tuna que estamos a falar, mas se for daqui, o Programa Regional do Norte, onde isso fica bem evidente. Mas, enquanto associação, há componentes ligadas às ações coletivas ou à inovação social, que são gavetas, digamos assim, onde podem encaixar perfeitamente e, mais do que encaixar, ter um papel relevante. As ações coletivas são redes que se estabelecem entre os atores, nomeadamente o tecido produtivo, como as empresas, mas também associações, muitas,
instituições de ensino superior, enfim, depende da temática da ação coletiva que querem constituir e, em função disso, trazer os atores relevantes. E, no caso da inovação social, que é algo que também eu tutelo, a estrutura de missão do Portugal Inovação Social, e depois também, se tiverem interesse, também podemos fazer um evento em que eles próprios, a estrutura de missão, venha apresentar-vos qual é o programa do Portugal 2030 para a inovação social, porque aí sim eu penso que associações como estas têm e podem ter um papel importante em todas as dinâmicas ligadas à inovação social e que é basicamente, e peço desculpa se há algum especialista em inovação social, mas vou apresentar de forma redutora, que é quando nós desenvolvemos soluções para problemas do território, mas essas soluções vêm a partir da sociedade, dos cidadãos, ou seja, é uma abordagem de baixo para cima, mas que podem ser coisas muito simples, de projetos até de integração de grupos mais vulneráveis, mas até ser projetos muito ambiciosos, como, por exemplo, contribuir para minimizar as alterações climáticas, ou, por exemplo, imaginem reduzir o nível de plásticos nos oceanos, e a partir daí têm uma grande ambição e desenvolver um projeto com vários atores na sociedade, numa determinada sociedade, e contribuir para essa resposta. Há muitos projetos de inovação social muito interessantes por todo o país. Esta estrutura começou com o Portugal 2020 e agora vai continuar no Portugal 2030 e vai ter depois vários avisos dedicados só à temática da inovação social. Uma questão importante também para a planificação das atividades é que nós agora no Portugal 2030 vamos aprovar um calendário anual de avisos para que todos saibam qual é que é esse calendário e que preparem as suas atividades para recorrer também a esses apoios. E na dimensão da inovação social, acho que é um setor em que podem dar um contributo muito importante, até porque eu imagino que nestas associações há até contacto com multinacionalidade, multiculturalidade, e portanto isso é uma grande mais-valia para implementar estes projetos no território. Muito obrigado, professora. Não sei se há mais alguma questão para colocar. Em termos do Portugal 2030, também está, digamos que, pensado, por exemplo, nas associações culturais ou nas associações também educativas, em termos de desenvolvimento, de formação, alguma coisa disso? Sim, nós já havia no Portugal 2020 e vai ser dada continuidade. Estes projetos que eu disse das ações coletivas são para todas as associações, independentemente do setor, mas especificamente para a cultura, nós vamos dar continuidade a programas como o Cultura para Todos, que também são projetos de inclusão social, e também o programa da Cultura em Rede, em que diferentes municípios se associam em torno de um determinado programa cultural. E isso é também relevante, porque cada vez mais estes recursos devem ser utilizados não só à escala do município, mas à escala da comunidade intermunicipal, ou mais, até porque nós, pela primeira vez, também agora no Portugal 2030, para além das comunidades intermunicipais, vamos abrir concursos para redes entre diferentes municípios que têm que estar obrigatoriamente em diferentes comunidades intermunicipais e podem inclusivamente estar em diferentes regiões. E isso é algo que também, naturalmente, as associações culturais vêm associar-se. E depois, nunca descurar, seja para a dimensão das tunas, seja para as associações culturais, a interlocução com as autarquias. Porque as autarquias vão ter, como eu vos disse,
uma percentagem muito significativa dos programas regionais contratualizados diretamente e que podem também utilizar em diversos projetos de colaboração, seja com tunas, com associações culturais, etc. Por isso também a responsabilidade do poder local é muito grande, no sentido de terem que garantir que convocam todos os atores relevantes do seu território, não é? E, portanto, hoje um autarca tem que estar em permanente contacto com as empresas da sua região, com as instituições de ensino superior, com os produtores, as associações todas. Isso é muito importante. Obrigado, Isabel, pelas tuas palavras e bem-vinda à tua casa. Eu ouvi-te com muita atenção e pronto, e gostei de ouvir que no planeamento deste programa, Portugal 2030, foram ouvidas as cadeias de decisão, as mais regionais e as mais locais. O meu receio, e é um esclarecimento que peço, é o seguinte: é que os atores que estão nessa cadeia não deixam de ser atores políticos. Ou seja, o que me pareceu é que continua o cidadão comum a estar um bocado a leste desta cadeia de decisão. E pegando naquilo que disse o Vítor, e não particularizando para o caso das tunas, mas alargando para o caso dos jovens, tu disseste, e muito bem, que o mais importante eram os jovens. E o mais importante eram os sonhos dos jovens. E ainda agora disseste que, por exemplo, se deviam conectar ou procurar os interlocutores nas autarquias. Mas lá está. Quando procuram os interlocutores nas autarquias, ligam-se à cadeia de decisão política e politizada. A minha proposta era, seria descabido todo, sendo os jovens tão importantes e os sonhos dos jovens tão importantes, e eu acho que são, seria muito complicado prever uma gaveta, eu até sugeria um gabetão, onde pudesse haver recursos financeiros que ficassem libertos desse encadeamento político. Não era à balda, não é? Faço-me entender. Mas, enfim, que o acesso fosse mais liberalizado e, de facto, mais espontâneo. Não sei se sou ingênuo. Não, eu percebo o que é que estás a dizer. Mas só para esclarecer também aqui, se calhar não ficou bem claro. Há uma parte destas verbas que não vão estar na poder de decisão das autarquias, nem são disponíveis a todos os cidadãos, não é? Aliás, por exemplo, tudo o que é apoio a empresas tem que ser obrigatoriamente um concurso competitivo. E, portanto, estão disponíveis. Mas aqueles apoios que eu falei, por exemplo, de incentivo aos jovens para se deslocarem para os territórios do interior, ou os nossos programas de apoio ao emprego, etc., eles são abertos a todas as pessoas. Os benefícios fiscais também, a todas as pessoas. Agora eu percebo o que dizes, claro que há uma parte, uma componente que não é a maior parte. Nos programas regionais teremos um pouco mais de 40% que estará de facto contratualizado diretamente com o poder local, mas temos 60% que está disponível para todos. Nós temos que ver que também dentro das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, e nomeadamente dentro das autoridades de gestão dos programas regionais, há pessoas que representam diferentes entidades. Por exemplo, as instituições de ensino superior estão lá representadas. As universidades têm 2 representantes. Os politécnicos, imaginem, tinham um representante, não se percebia porquê, agora terão 2 representantes. E muitas outras, as associações, todos têm representantes e que acompanham também a implementação do programa regional. Agora lá está,
mais uma vez, são interlocutores. Se os politécnicos têm um representante ou dois, nós também temos que assegurar que esses dois representantes de facto fazem a ponte com as outras pessoas, mas isso põe-se a todas as escalas. E de facto é uma preocupação que trazes e que é muito importante e que eu estou sempre também a referir, sobretudo quando tenho uma plateia mais de autarcas, porque é importante que esta ponte, que esta articulação com todos seja feita, e isso é uma grande responsabilidade que também fica agora para este poder local. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, todos os apoios à competitividade, portanto, tudo o que tem a ver, sim, todos dos apoios à empresa, à ciência, às empresas, à ciência, à tecnologia, mesmo às entidades de economia social, às associações, as políticas de emprego, isso tudo está disponível para todos os que se candidatem. O caminho que também temos que fazer é de garantirmos também cada vez mais um maior acesso a estes fundos europeus, porque nós sabemos que, por exemplo, nos territórios do interior, o tecido empresarial é muito pequeno, são microempresas, às vezes não têm estrutura para conseguir aceder a esses fundos, e nós temos que democratizar o acesso a fundos. Isso passa pela capacitação, e por isso é que, por exemplo, uma medida de apoio ao microempreendedorismo faz mais sentido que seja gerido pela comunidade intermunicipal, que pode dar esse apoio às microempresas, enquanto que se for um aviso de inovação produtiva grande, como este que vamos abrir agora, faz mais sentido que seja a nível ou por uma entidade de espectro nacional. Lá está, muito, muito importante que, de facto, as associações, sejam pequenas, médias ou grandes, e as empresas, até porque as grandes empresas estão fora do Portugal 2030, que, de facto, percebam que os fundos europeus, nomeadamente os regionais, que é desses que eu tenho a responsabilidade, servem para políticas de coesão e servem para políticas de convergência com a União Europeia e, portanto, serve mesmo para aqueles que são mais pequenos. Obrigado. Tenho aqui duas pequenas perguntas. Uma primeira relacionada com os fundos europeus e outra relacionada com a parte talvez mais do Ministério da Cultura, e também relacionada depois com o desenvolvimento regional. A União Europeia tem dentro do Youth for You, do programa, uma zona, em algumas regiões, tem uma zona de desenvolvimento interregional, ou da raia portuguesa com a raia espanhola. Aqui nesta zona de Trás-os-Montes está esse programa a ser aplicado. O canal é visível para que este tipo de eventos culturais possam ir para a frente, sim ou não, e depois, dentro desse programa, isto que nós estamos a fazer é cultura etnografia nossa, e há cada vez, neste momento, uma maior aposta nesta cultura da zona interior do país, e ligada também à Espanha. Havendo ou não o canal, se não houver, poderá haver apoio do Ministério ou então do Governo para que possamos candidatar a programas europeus justificando o facto de termos aqui um evento internacional? Sim ou não? E depois outra coisa. Nós, embora sejamos turnas e associações, também às vezes somos utilizados para capitais europeios da juventude, como agora aconteceu em Gaia em 2024, que infelizmente não ganhou, mas nós também somos um motor dessa situação, por sermos jovens e estarmos a espalhar a cultura. Não seria boa ideia haver pelo menos mais um canal, para além do IPDJ, do Inatel, mais um canal onde nós podemos diretamente pedir esse apoio para não sobrecarregar autarquias, sobrecarregar universidades com esses pedidos? Muito bem, eu vou ver se eu fixo perguntas. Então, nós, não sendo, obviamente, mas esta questão do desenvolvimento regional é transversal a todos os ministérios e, portanto, o meu dia-a-dia também é de falar com os ministérios setoriais. Os programas que fala-se, na dimensão interregional, na dimensão transnacional,
Eles fazem todos parte de um programa que se chama Interreg. Esse está sob a minha tutela, posso responder sobre ele também. Dentro do Interreg, um dos programas operacionais é o Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha, certo? Já arrancamos agora com este programa neste período do 2030, já abrimos as primeiras convocatórias, já encerraram, estamos agora em fase de análise, mas vamos abrir com bastante cadência. No que diz respeito e portanto há muitos projetos transfronteiriços Portugal-Espanha nesta dimensão da cultura. E digo-lhe mais, como perguntou especificamente Trás-os-Montes, deve ser dos maiores beneficiários do POCTEP. O Politécnico de Bragança é o maior beneficiário, mas há muitos outros. Se nós pensarmos no Centro Contemporâneo Graça Moraes, foi construído através de um projeto POCTEP, mas há muitos outros exemplos. Posso dizer também que nesta última cimeira Portugal-Espanha, que já decorreu aqui há uns dias, é muito recente, em Lanzarote, houve uma assinatura entre o Ministro da Cultura português e espanhola, precisamente para desenvolver uma agenda cultural transfronteiriça. E, portanto, ficou esse compromisso. Agora quero lhe dizer o seguinte: os fundos europeus não financiam, linha vermelha, eventos individuais, seja um evento internacional de tunas, seja uma prova de Fórmula 1, seja um rally. Não é para isso que servem os fundos. Agora, se tiver um projeto cultural em rede entre Portugal e Espanha, em que este evento seja um dos indicadores associados a esse projeto grande, pode ter cabimento e elegibilidade sem qualquer problema, mas não há candidaturas específicas para o evento A ou o evento B ou o evento C. E relativamente às questões da interlocução, naturalmente que o IPDJ e as outras entidades interlocutores que falou também têm recursos próprios, outros recursos de apoio que não são fundos europeus, nem que, por exemplo, o Orçamento de Estado. Uma parte do Orçamento de Estado também é gerido por estas diferentes entidades e, portanto, isso não tem nada a ver com fundos europeus e daí a interlocução ter que ser com essas entidades e, portanto, eu acho que não devemos colocar as questões ou falamos com este ou falamos com aquele. Depende do objetivo, depende da rede, depende do que faz sentido no projeto. Se for um projeto à escala municipal, acho muito bem, o interlocutor deve ser o município. Se for à escala da sub-região, será a sub-região. Se for um projeto relevante para toda a região norte, então a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Se for um projeto nacional, pode ser uma destas entidades da Administração Central do Estado. Tudo depende das características também do projeto. Obrigada.